Tudo bem, eu vou falar um pouco do... eu não vou entrar muito nas questões mais técnicas específicas sobre a questão do código. Combinei aqui com o Gerd certas coisas para já ficar no pacote dele. Eu vou falar um pouco mais sobre o contexto da questão do Código Florestal, da sua criação, o contexto do debate atual e as principais consequências que a gente está vendo da forma como ele está sendo conduzido, né? Dialogando um pouco com o papel da imprensa, por um olhar de quem não é da imprensa, enfim, do engenheiro florestal, sobre o tema, né? Bom, acho que a primeira coisa importante é o seguinte: o Código Florestal não é um código, né? Aliás, é o único código que não é código, né? Ele não é o código na essência do que é um código, que é a junção de todas as leis, regulamentações sobre um determinado tema num único pacote em que você olha para ele e você entende tudo sobre aquele determinado tema, né? O Código Penal, por exemplo, é um exemplo. E isso acontece porque o Código Florestal ele só foi Código Florestal em 1974, quando ele era a única lei que tratava sobre o tema de florestas. Depois, até em 65, ele poderia ter sido, mas logo em seguida outras regulamentações sobre florestas também apareceram. Mas o Código, definitivamente hoje, ou pelo menos nos últimos 30 anos, o Código Florestal não é um código, né? A gente tem um conjunto de leis que regulam o tema de florestas e conservação no Brasil. Todas elas, com exceção do próprio Código Florestal, são posteriores à Constituição de 88 e todas elas carregam no seu DNA, digamos, a forma mais moderna de montar políticas públicas, que parte de um objetivo que você quer atingir com aquela política, e daí, para atingir aquele objetivo, você constrói instrumentos e mecanismos de implementação desses instrumentos e de governança. Todas essas legislações têm essa cara, essa organização. O Código Florestal, que tem uma origem anterior, ele não tem essa cara. Ele não tem, por exemplo, objetivos. É uma coisa curiosa, mas leia o Código Florestal, nem o atual, nem a proposta que está em discussão, ela se baseia em algum objetivo claro do que se pretende com aquela... O que, em si, causa um problema grande de processo, e inclusive do debate, né? E depois a implementação também vai ter problemas por conta dessa questão objetiva. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que a primeira mensagem: o Código Florestal não é a única regulamentação que trata disso, mas ela se torna muito importante porque ela é aquela que mais diretamente afeta a propriedade privada, porque ela trata diretamente de temas que estão muito relacionados com a propriedade privada. Pode passar o próximo. A história, acho que pode ir descendo aí, pode passar até aparecer um 2001 ali. A história do Código, numa forma bem resumida, para a gente ser rápido, ela começa 10 anos antes de 1934. Durante 10, 12 anos, se discutiu no Brasil criar uma regulamentação para proteção e conservação das florestas. Ela tinha várias motivações. Para vocês terem uma ideia, quem era o piloto dessa iniciativa, quem era o principal defensor de ter uma iniciativa para a conservação de florestas, era a Sociedade Rural Paulista, né? Então, a origem do Código Florestal ela é do setor rural, né? Da necessidade de você ter proteção desses recursos que vinham sendo perdidos a uma taxa muito grande, especialmente aqui na região centro-sul. E ele era sentido em dois pontos específicos. Um, no impacto sobre recursos hídricos, que já começava a ser sentido então, mas também na produção de madeira. E era um momento importante, porque a gente tinha expansão de linha férrea no Brasil, e os dormentes eram feitos de madeira, e essa madeira estava se esgotando aqui na região. Então, você tinha que ir cada vez mais longe para buscar essa madeira e tal. Então, tinha uma ideia de que você precisava cuidar desse recurso, pensando nesses dois aspectos. Então, depois de um longo processo de discussão, isso é na época de Getúlio, então criado o Código Florestal, em que a coisa mais importante é que ele caracteriza todas as florestas do Brasil em 4 categorias. Então, qualquer floresta cairia nessas 4 categorias, sendo pública ou privada.
as florestas protetoras, que tinham uma função parecida com o que a gente hoje chama de área de preservação permanente, que era proteger atributos físicos essenciais para a conservação de água, solo, biodiversidade. As florestas remanescentes, que eram para proteger representações do ambiente natural. As florestas modelo, que é um conceito que depois foi incorporado em florestas nacionais, que eram áreas de pesquisa para desenvolver formas de gerir as florestas. E as florestas de rendimento, que eram florestas efetivas de produção, tanto de floresta nativa quanto de floresta plantada, mas principalmente floresta plantada, que começava a ser feita no Brasil, né? Foi a época que chegou o eucalipto, chegou o pinus, é logo depois desse momento. A gente podia fazer vários comentários sobre como era essa legislação, mas a mais interessante é a seguinte: as florestas protetoras e as florestas remanescentes, elas eram invendáveis e intransferíveis, a não ser que fosse previamente feito o compromisso formal de que estas áreas seriam mantidas como tal e com a mesma função pelo novo proprietário. Ou seja, a ideia de que certas áreas são áreas que devem ser mantidas independente do direito de propriedade, etc., já estava contida no Código Florestal de 1934. De lá para cá, isso só foi abrandado, nunca foi, digamos, ficado mais intenso e tal. Passa um longo tempo e nós vamos chegando no final dos anos 50, de novo, a percepção do agravamento do problema com as águas, ele começa a ficar, ele volta à discussão. De novo, trazida a discussão pelo meio rural. E o Ministério da Agricultura, ainda no governo Jânio, em 61, ele monta um grupo de trabalho formado por 4 agrônomos, um juiz, um procurador e um advogado, que trabalham durante um ano para produzir a proposta de uma revisão do Código Florestal, partindo da premissa de que a lei que estava em vigor ela não conseguia ser efetiva e ser implementada, porque ela não era autoimplementável. Então, você definiu que era floresta protetora, remanescente, modelo de rendimento, mas você não dizia exatamente onde é que ela estava. Não dizia assim, a área ao entorno do rio com 30 metros é a área que deve ser protegida. Ela dizia simplesmente que era em torno dos rios. Então, o objetivo, o termo de referência dada, lembre-se, pelo Ministério da Agricultura, o grupo que foi fazer o Código Florestal era façam um Código Florestal que tenha essa informação. E essa turma, e eu estou falando de gente que era do Instituto Agronômico de Campinas, eram técnicos, o chefe do Serviço Florestal à época, né, que era um engenheiro agrônomo também, eles passaram um ano trabalhando, levantando informações, etc., para fazer uma proposta que fosse, com o conhecimento técnico vigente na época, a que funcionasse. Então, eles até citam, por exemplo, teve uma entrevista que foi feita com uma das pessoas que participou, sobreviveu ainda desse grupo, e ele falou que eles usaram toda a informação que tinha na época. Então, por exemplo, essa questão de área de preservação permanente, óbvio que para ser o tecnicamente mais preciso, você teria que variar o tamanho dessa área, não em função só do rio, mas em função da profundidade do solo, da pluviometria, da porosidade, etc. Mas isso seria totalmente inviável, porque se você fizesse isso, você novamente diria que a lei não é auto-aplicável, que ela teria que esperar um estudo acontecer, etc. Então, o que eles fizeram? O que era razoável para ter uma proteção mínima nessas áreas que são críticas. E essa é a dinâmica que foi provada. E a segunda coisa que eles fizeram, que eu acho que foi muito importante nessa época, foi a ideia contida lá na época de que esse conceito das áreas de proteção que são fixas, dadas pela natureza, elas criariam uma desigualdade de custos para as diferentes propriedades. Porque quem tivesse mais áreas de preservação permanente na sua propriedade seria, digamos, prejudicado por ter um custo maior de proteção, enquanto outros teriam menos. E aí eles cunharam o conceito de reserva legal com a ideia de equalizar esses custos. Quer dizer o seguinte, todos terão, e eles já tinham na época a ideia de que áreas de preservação permanente dariam, na média, cerca de 10% das propriedades, fazendo análise de várias áreas. Assim, nós vamos ter
20% de todas as propriedades serão dedicadas à cobertura florestal permanente, ou em APP, ou completando para chegar à reserva legal. Esse era o conceito que eles colocaram. Qual era a ideia? De criar um ambiente de igualdade de custos para todos. Posteriormente, isso foi interpretado por razões diversas, que não cabe a gente analisar agora, mas, inclusive, porque os objetivos da lei não eram claros, nunca foram explicitados, se interpretou que a APP era um instrumento, reserva legal era outra, e, portanto, você deveria ter a APP mais a reserva legal, que é a interpretação que se dá comumente, por exemplo, em São Paulo, se dá interpretação, etc. Mas a intenção não era essa, a intenção era concretamente de você ter criar uma igualdade. Depois, o que é interessante disso é que essa lei, ela foi... quando teve o golpe militar, esse processo foi parado, mas logo em seguida ele foi retomado. Eles chamaram o Ministério da Agricultura e falaram assim, os militares, né? Manda o projeto para o Congresso. E aí, esse projeto vai para o Congresso, passa um ano em discussão no Congresso para ser aprovado. Ela é uma lei discutida e debatida no Congresso. Ela não é um ato autoritário que alguém colocou, nem de 34, muito menos de 65. E aí, até por curiosidade, eu deixo aqui depois para vocês, a exposição de motivos que foi enviada pelo ministro da Agricultura para o Congresso, falando sobre como foi feito o processo de constituição dessa proposta. E, se você ler, tem coisas que são absolutamente atuais, incríveis, e que contradizem frontalmente algumas das premissas que são colocadas hoje. Por exemplo, ele explicita que as restrições impostas ao uso da propriedade para fins de conservação, elas são... E argumenta juridicamente, eticamente, etc., não são passíveis de indenização, porque fazem parte do cumprimento da função social da propriedade, e por aí vai. Então, essa discussão toda de interferência, etc., isso é matéria vencida em 1965. Tá certo? Muito bem. Em 89, o que acontece é que, na década de 80, a gente tem dois grandes eventos de desastre ambiental com enchentes no Vale do Itajaí, depois a gente teve em 86 e 87 no Rio de Janeiro, as mesmas regiões que tivemos os desastres recentes, e isso levou a uma alteração que também foi feita por lei, em debate no Congresso, etc., que ampliou a aplicação das áreas de ocupação permanente. Tá certo? Em 96 foi publicado os dados do desmatamento de 1994, foi o maior desmatamento da história na Amazônia, 2,9 milhões de hectares. Isso equivale a 3/4 do estado do Rio de Janeiro, em um ano. E aí, houve uma decisão de se fazer um ato de força, que é um ato político de força, tomada pelo presidente da República à época, e aí as pessoas que participavam nessa época podem confirmar exatamente como foi isso. Não tem nada a ver com... Não era pauta de nenhuma ONG, nem nacional, nem internacional, nem nada. Isso foi uma decisão tomada pelo presidente da República, surpresa para todos, de aumentar a área de reserva legal na Amazônia de 50% para 80%, com uma medida provisória. É o único desses todos esses atos que é, digamos, uma medida unilateral. Depois, em 98, tem a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, regulamentação da Constituição, né, para esse tema. E, em 2000 e 2001, todas essas medidas que vêm em 2000 e 2001, que se fala, porque aí tem não sei quantas medidas provisórias, etc., são as reedições da medida provisória que aumentou a reserva legal na Amazônia, e todas as medidas, tudo que entra nessas revisões, são formas de você viabilizar ou adaptar para que possa manter a reserva legal em 80% na Amazônia. Então, aí foi introduzido o mecanismo de compensação da reserva legal, foi introduzido o conceito de crédito, cota de reserva legal, né? Foi introduzido o conceito de que com o zoneamento ecológico econômico você pode reduzir a área de reserva legal para fins de recuperação. Toda essa coisa, ela vem em 2000 e 2001, mas com um único objetivo, ajustar aquele aumento de 50% para 80% da reserva legal. Então, o nosso histórico, e é o que eu quero chamar a atenção aqui, é o seguinte: primeiro, a origem de todas as modificações no Código Florestal, assim como todas as legislações ambientais brasileiras, assim como todas as legislações de cunho social no Brasil, ela parte sempre, a sua origem e as suas modificações partem da demanda pelo objetivo primordial
de cada uma dessas políticas, no caso dessa, de conservação da floresta, ampliação dessa conservação, etc. Essa é a origem e essa é a lógica de como ele funciona. Pode passar o próximo? Então, em 2004, e aí é o início do processo que começa a inverter isso, em 2004, a gente teve a publicação dos dados do desmatamento, que já ocorreu no mesmo ano, em que apontava o segundo pico histórico, 2,7 milhões de hectares de desmatamento. E aí dá início a um processo que é esse Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, que a novidade é trazer esse tema para um aspecto mais amplo do que só a questão ambiental ou o âmbito do Ministério do Meio Ambiente. E isso, ao longo do tempo, pode ir clicando aí, ele iniciou um processo, e não é que a questão de dizer se foi por causa do plano ou não, mas o marco é iniciado nesse plano, mas tem vários aspectos que estão relacionados a isso. Mas o que efetivamente acontece é que há um processo constante de redução do desmatamento na Amazônia. E ele se dá, essencialmente, por todos os motivos somados, independente da origem deles, porque você começa a implantar aquilo que é a regulamentação que estava criada na lei. Você começa a ter ações de comando e controle, você começa a ter ações de regulação fundiária, todos esses assuntos estão indo em aplicação dos instrumentos que estão na lei. Então, a lei começa a ser aplicada e você começa a ver o processo de desmatamento sendo reduzido. Em 2007 para 2008, há um repique. E o desmatamento começa a ameaçar voltar. Inclusive, foi um tema de pauta importante, né, na imprensa, em dezembro, né, que era o desmatamento começa a aumentar. E aí saem as medidas de 2008, que... Pode passar o próximo? Que é... Pode passar. Que é... O primeiro é um decreto, que é o tal decreto de 22 de julho de 2008, o famoso decreto que gera a tal data, que está lá no projeto de lei atual, que é tudo que aconteceu antes de 22 de julho tem um tratamento que é depois, como se isso fosse uma novidade. O decreto não tem nenhuma novidade, o decreto só pega toda a legislação que existe e organiza ela de uma forma que você consegue corresponsabilizar a cadeia produtiva pelos desmatamentos que estão acontecendo. Aí, uma leitura assim de fora, olhando para o que está acontecendo, é como se estivesse assim, aí já é demais. Querer aplicar o Código Florestal e as leis, tá bom, mas aí também já é demais. Aplicar nesse tanto, aí já é demais. Essa é a mensagem, né? Então, ela gera uma reação. Logo em seguida, isso a gente pode citar aqui dezenas de fatos que aconteceram, e eu acompanhei isso bem de perto, porque estava dentro do governo nesse momento. Ela gera uma série de reações em cadeia na tentativa de reverter esse instrumento, que era um instrumento que corresponsabilizava a cadeia, que depois derivou num instrumento que restringe o crédito. Em não tendo sucesso em reverter isso, também tem vários fatores que levaram a você não ter sucesso em reverter, políticos na época, etc., aí se partiu para... O negócio realmente agora a gente tem que mudar a lei. Agora não tem mais como voltar atrás. Nós vamos ter que partir com tudo para a adaptação da lei. E aí é que acontece a inversão, que a gente começa um processo de revisão do Código Florestal. A gente pode discutir aqui, toda a estratégia foi montada para isso, etc., mas o fato fundamental é que a origem das alterações do Código Florestal que nós estamos vendo agora, ela não se dá pela razão objetiva de melhorar a proteção, a conservação das florestas, porque, por exemplo, o código não estaria sendo eficiente na sua aplicação, mas pelo contrário. Era porque, agora com a aplicação do código, está criando um grande problema para um setor da economia. Seria, vis-à-vis, seria a gente dizer o seguinte, que eu vou alterar o Estatuto do Idoso, porque ele está gerando um grande problema para as indústrias, para o setor de transportes ou para a indústria de entretenimento, porque... enfim, diminui as receitas, etc., e está gerando, ou como a população está aumentando, né, a idade, enfim, a expectativa de vida está aumentando e tal, então isso gera, temos que fazer uma alteração do Estatuto do Idoso, vamos passar de 60 para 70 anos a idade, para que pudesse equalizar o problema desse setor. Eu não estou dizendo que é demanda, eu não estou desqualificando a demanda, mas estou dizendo que é meio absurdo que essa seja a razão para você alterar, né? Então, esse é o momento que a gente está vendo. Pode passar o próximo. E aí, há uma coisa que é uma constatação, e que eu acho que um pouco da pressa tem a ver com isso, né? A pressa
em poder fazer o mais rápido possível é porque essa constatação, pode passar, dá 2 cliques, acho que, ou 1 clique aí. Essa constatação que tem aqui, pode dar mais 1 clique aí, ela é a seguinte: a partir de 2004, a gente consegue claramente ver a desconexão entre desmatamento e crescimento econômico. Se antes você tinha essa dúvida, e essa dúvida era em benefício dos dois lados. Quando você fazia a crítica dizendo assim, não, porque o aumento do preço das commodities, ele leva a um aumento do desmatamento, esse era o argumento que podia ser usado pelo setor ambientalista, digamos, para dar um sinal de alerta, mas ele também era usado, pelo outro lado, para dizer que é como se fosse uma relação inequívoca. Você, para poder crescer a produção agrícola, vai ter como consequência você ter aumentado o desmatamento. E aí o que a gente vê é que, no período que vai de 2004 para frente, se a gente vê a linha vermelha é uma linha de tendência, com uma média móvel de 5 anos, o desmatamento tem, definitivamente, pela primeira vez, uma tendência de queda clara, e nós temos o período, nos últimos 30 anos, o maior período de aumento do crescimento. E se você pega esses números para a Amazônia, por exemplo, eles são mais radicais, porque a Amazônia, nos últimos 10 anos, cresceu consistentemente mais do que o Brasil. Então, quando essa desconexão ficar muito clara, o argumento da necessidade de você ter que flexibilizar, não aplicar, etc., etc., aí cai por terra. Tá certo? Por quê? Porque é muito provável que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, nós vamos concluir que o fato da gente reduzir o desmatamento, na verdade, contribui para o crescimento. Porque o desmatamento não é só um indicador da perda da floresta. O desmatamento, em geral, ele é um indicador de violência no campo. Ele é um indicador, você pode correlacionar facilmente ele com falta de governança. Você correlaciona esse indicador com outros processos de degradação social, etc. Então, eu acho que esse é o contexto em que a gente está, é um contexto curiosíssimo, porque é um contexto em que, ao contrário das outras situações, a gente tem uma melhoria do nosso desempenho no setor florestal ambiental, mas a gente, então, resolve mexer no Código Florestal, não para aprimorar a regra, mas aí sim para lidar com o efeito colateral de você ter melhorado o seu desempenho. Pode passar. E aí, pode passar o próximo. Então, essência, o que o Código Florestal diz hoje, né? O Código Florestal hoje, em essência, pode passar até o texto inteiro, ele define regras para cobertura florestal permanente, na verdade. E aquele catatal todo, ele, na verdade, trata disso. Essa é a principal função. Criando 2 instrumentos, APP e reserva legal, cria regras para compensar a tal reserva legal, que é aquela área mínima que você tem que ter na propriedade, condições de supressão, condições para você usar sustentavelmente a floresta, e as competências além das penalidades. Isso aqui diz o Código Florestal, né? Quando você... Mas, aos olhos de quem produz, ou quem tem uma propriedade, ele enxerga o Código Florestal, pode passar o próximo? Pode passar. Ele enxerga, pode passar o quadro inteiro. Ele enxerga, pode passar? É isso que ele enxerga. Ele enxerga lá, eu tenho que ter uma quantidade de floresta na minha propriedade que eu julgo ser improdutiva. Não importa que reserva legal pode ser manejada, etc. Eu considero que ela é uma área que é não produtiva. Para ter uma ideia, todo o manejo florestal na Amazônia, todo o manejo florestal na Caatinga é feito em reserva legal, porque é onde está a floresta, é assim que funciona mesmo, né? A reserva legal é para ser manejada, né? Mas isso é contado como uma área que é uma área, digamos, não produtiva, como se floresta fosse algo também não produtivo. E aí, onde a APP é uma área que eu não posso escolher, e a reserva legal até posso escolher, mas de preferência, se eu puder não escolher, melhor ainda, né? Não poder ter. Mas é assim que você enxerga, porque esse é o tipo de decisão que você tem. Mas o que seria uma propriedade que cumpre o Código Florestal? Para fazer de uma forma mais simples, né? Então, eu peguei 3 exemplos aqui. Isso aqui é um exemplo de uma propriedade, uma pequena propriedade, talvez 10, 12 hectares, que tem todos os elementos do Código Florestal. Está aí a reserva legal, está aí a APP, está aí a plantação, está um laguinho ali com a sua área de pressão permanente em volta. Está ali. É uma propriedade que cumpre o Código Florestal. Não é uma coisa assim extraterrestre, que é impossível de acontecer, etc. É uma coisa razoável. Isso é uma propriedade que cumpre o Código Florestal pequenininho. Eu usei o exemplo do pequenininho para mostrar que é 10 hectares, 12 hectares, está certo? Pode passar o próximo. Esse é um exemplo do outro lado oposto. É uma plantação gigantesca de eucalipto no Espírito Santo, né? Então, podia ser soja aí no meio, mas cumpre o Código Florestal também, né? Tá as áreas de exploração permanente, tem a reserva legal,
tem o plantio. Perfeitamente. Aliás, o setor de papel e celulose é o setor mais próximo do 100% de cumprimento do Código Florestal, né? É um setor que está perfeitamente adaptado ao Código Florestal. Outro exemplo aqui é café no sul de Minas. Aqui é um outro exemplo interessante né, que é, tem lá a produção do café, tem a área de reserva legal, de APP, tem o café sombreado, tem uma pastagem lá no fundo, também é uma propriedade que cumpre o Código Florestal. Então, nada que seja muito complicado. Então, o que acontece? Quando você cumpre o Código Florestal, a resultante de cumprir o Código Florestal é você ter esses elementos que estão aqui. Você tem controle do desmatamento, se o Código Florestal estivesse sendo cumprido, a gente teria o controle do desmatamento, uma cobertura mínima que interligasse todos os biomas, proteção dos recursos florestais, da água e solo, proteção física de áreas sensíveis, regulação climática local e regional, que é super importante, conservação da biodiversidade e assim por diante, né? E produção sustentável de produtos florestais. Isso deveria ser os objetivos do Código Florestal. E devia estar expresso lá, isso aqui são os objetivos do Código Florestal, ou algo parecido com isso, porque é por isso que você criou, né? Essa explicitação é o que permite você garantir que ele seja mantido. Eu sei que estou ampliando o tempo, né? Tem que fazer aprimoramentos no Código Florestal, sem dúvida, né? Isso, qualquer pessoa que leia o Código Florestal pode apontar que essas modificações são absolutamente necessárias para o Código Florestal. Ele tem que ter objetivos e metas, que ele não tem, como toda legislação moderna pós a nossa Constituição Cidadã tem, e ele, portanto, deveria tê-lo. Tem que ter um ordenamento dos instrumentos, porque aquilo é uma mistureba completa. Tem artigo, por exemplo, o 44 tem 44A, B, C, D, E, F, G. Tem, sei lá, é um artigo que virou 7. É uma maluquice, né? Tudo misturado. Então, ele precisa ser aprimorado, o texto reorganizado, etc. Tem que ter sistemas de compensação e benefícios para a conservação da floresta, que é uma novidade, é uma coisa nova, e que não é eu compensar porque você perdeu uma área de produção. É o contrário, é compensar porque você, ao fazer a conservação, está prestando um serviço à sociedade como um todo, e a sociedade deveria compensar. Esse aqui é o conceito, né? E, além de simplificar, organizar o texto, etc. Bom, pode passar. A questão que eu acho chave sobre a cara desse debate é que é um debate que ele parte de um conjunto de premissas falsas. E esse conjunto de premissas falsas é o que conseguiu pautar o debate. Ele consegue manter o debate nas premissas e evitar com que você entre com profundidade no tema que precisa ser tratado, conversando com os objetivos. Então, você não tem objetivos, você incorpora um monte de premissas falsas e tenta fazer o diálogo da premissa com o que você está discutindo, e não um diálogo entre os instrumentos e o objetivo que deveria ser cumprido. E a gente consegue ficar escravizado pelo diálogo das premissas. Então, o Código Florestal não tem base técnica. Primeiro, já demonstrei aqui que ele foi feito com base técnica. A base técnica dele talvez tenha se atrasado ao longo tempo, se desatualizado. Agora, você usa o argumento de que o Código Florestal não tem base técnica para alterá-lo, mas as propostas de alteração que você põe, aí é que não tem base técnica nenhuma, é zero de base técnica, zero. Se recusa, por exemplo, a esperar para a gente ter o tempo de resolver algumas questões. Por exemplo, definir topo de morro é um problema técnico mesmo. É um problema científico, técnico, que está se tentando fazer. Mas não, a gente tem que arrumar um jeito de resolver até amanhã para colocar lá. E não importa se a definição é mais tecnicamente aceitável ou não, a gente põe uma definição que esteja mais conveniente, né? O Código Florestal coloca na ilegalidade 90% dos produtores brasileiros. O Código Florestal não põe ninguém na ilegalidade. O Código Florestal está lá. Quem se põe na ilegalidade é quem tem a propriedade. É totalmente o contrário, né? Mas a gente usa o mecanismo de dizer, não, eu estou pondo os outros na ilegalidade, né? E aí, fazer uma comparação é a mesma coisa que a gente dizer que é uma razão para eu modificar toda a legislação, é o fato de que, se você pegar na interpretação stricto sensu da legislação fiscal, provavelmente nenhuma empresa de médio ou grande porte no Brasil, as pequenas também, agora com o Simples melhorou um pouquinho, mas empresas de médio e grande porte no Brasil, é praticamente impossível você ter uma empresa que esteja 100% fiscalmente correta. Aliás, isso hoje é explicitado nos próprios balanços das empresas, etc., na forma do passivo, certo? Então, um passivo lá que está sendo discutido, né? E o que é isso? É os itens que você está discutindo ainda na justiça para resolver, etc. Então, você não usa isso como argumento para dizer, então está tudo, né,
errado, vão ter que mudar a regra toda de proteção. Vou pular alguns que estão aqui, que são meio óbvios, mas um outro que é muito repetido, que é uma coisa inacreditável, como consegue capturar o debate, é essa ideia de que o Brasil é melhor que os outros em conservação. Que o Brasil tem restrições ambientais maiores do que os outros países. É tão absurdo que a gente teve que encomendar um estudo para alguém dizer, pegar 2 instituições para dizerem, olha, linha por linha, não faz nenhum sentido lógico isso. Quem encomendou isso? Né? A gente fez um grupo de organizações junto com o Amazon, foi o Amazon e o ProForest, né, na Inglaterra, fizeram, mostrando assim, mostrando o óbvio, ululante. Vou dar um exemplo só, simples. Tá? O Japão tem significativamente mais cobertura florestal que o Brasil. Nós temos 56% de cobertura florestal, o Japão tem 67%, com um detalhezinho. O Japão, no pós-guerra, destruído, tinha 29% de cobertura florestal. No mesmo período em que ele triplicou a produção de alimentos no Japão, em que ele se tornou a 2ª maior economia do mundo, ele saiu de 29% para 67% de cobertura florestal. Num país deste tamaninho, comparado com a gente. Então, essa balela de que a gente é o lindo, maravilhoso, para com isso. Só que a gente está usando esse argumento e repete, e é incrível, porque você repete e toda vez você coloca lá que o argumento foi utilizado e não necessariamente tem um rebate, porque você assume que, bom, as pessoas já entenderam que não tem isso. Mas não, é isso que está ficando. Essa coisa está sacramentando na cabeça das pessoas. Né? O que é uma coisa totalmente absurda. Mesmo em relação a outros países emergentes, como a China, a Índia, as legislações de floresta deles são muito mais radicais que as nossas. Na China é proibido desmatamento. Simplesmente, ponto final. Na Suécia é proibido conversão de floresta para agricultura. Uma área de agrícola que for abandonada por 3 anos é obrigada a virar floresta. É o contrário. É assim que funciona. Então, outra premissa absolutamente, incrivelmente falsa utilizada. Né? Como é a premissa de achar que o Brasil é uma economia de baixo carbono, né? Quando a gente é pior que a média global. Né? Pode passar o próximo. Né? Outra incrível, né, que a produção de alimentos demanda a ocupação de novas áreas florestais. Mas nós cansamos de mostrar já isso de uma forma simples, com os dados da Embrapa, de que a gente tem um enorme espaço para crescer na produção. O que você não consegue é manter o padrão. Quer dizer, você justifica pela agricultura moderna, carregando junto a pecuária do século XIX? É isso que nós estamos fazendo. Agora, se eu trouxer a pecuária do século XIX para a agricultura moderna, ou para uma pecuária moderna, eu libero mais do que a área atual ocupada de agricultura. E ainda permite recuperar cerca de 30 a 40 milhões de hectares de áreas de floresta. Conta simples, é matemática simples, não precisa fazer grandes contas para fazer isso. Né? Pode passar o próximo. E eu vou passar a história dos problemas, pode passar, eu queria só mostrar uma imagem, que isso acho que o Gerd vai falar um pouco mais. Isso é consequências das coisas que estão no código. Pode passar. Eu quero só... Pode passar? Eu queria só trabalhar com essa imagem para dizer o seguinte. E aí é uma coisa dialogando com a história da imprensa. Né? A gente vê, até vi uns cadernos, umas explicações que mostravam assim, tipo... Né, com a regra atual é assim, aí tinha um desenhinho lá com a florestinha, né, uma coisa assim. Do outro lado com a regra nova seria assim. E tal. Mas a pergunta meio óbvia para mim é o seguinte: se eu pegar uma coisa como essa imagem, que ela explica bem o que é, tá certo? Seria, se eu quisesse falar de direitos humanos, eu botava uma imagem de uma criança trabalhando num forno de carvão do lado e dizia, é claramente algo que a gente não quer. A gente não quer isso aqui, certo? Qualquer pessoa que não precisa conhecer nada sobre questão ambiental, ele pode olhar para isso aqui e dizer assim, isso não pode ficar, tá certo? Muito bem. O texto que está proposto do Código Florestal, ele permite que isso fique? Permite. Explicitamente. Explicitamente. Eu posso discutir aqui e apontar como, e é super simples, né? Começa pelo artigo 53, tá certo? Nós não podemos ter um Código Florestal que acha que isso pode ficar. Essa é que é a questão fundamental. E eu acho que o debate, ele falha por isso, porque ele não consegue dar clareza a esse tipo de situação meio simples, objetiva, né? Que é o que nós queremos. E aí por quê? Porque nós não estamos discutindo os objetivos também. Né? Bom, pode passar o próximo. E... Não, mas é isso que... vamos para... Senão não vai dar tempo de... Depois a gente faz uma discussão. A outra... Bom,
vou passar as consequências, aqui a gente discutiu muito consequências do código, mas eu queria terminar dizendo o seguinte, e eu posso debater todos os aspectos também técnicos, específicos da legislação, estou bem envolvido com isso e faço com prazer, mas o que eu queria falar é das coisas que eu acho que vão gerar um tremendo impacto para a discussão de sustentabilidade no Brasil, que estão relativas à forma como esse debate está acontecendo e para onde ele vai. A primeira coisa é que nós estamos introduzindo a relativização da sustentabilidade. E esse é o estrago maior que nós estamos fazendo agora e que vai demorar muito tempo para a gente corrigir se a gente não tentar fazê-lo antes desse projeto terminar de ser tramitado, sancionado, etc. Que é o quê? Você pega, até na pesquisa, né, a pesquisa mostra isso, né, que é bem balanceado os argumentos pró e contra no debate. Né, tem, digamos assim, 2 mais 3 é igual a 5, divide por 2 a 2,5, certo? Então, mais ou menos está balanceado, etc. Acontece que esse é um tema que não se mede assim. Essa régua não serve para esse tema. Né? Você ter bom senso sobre esse tema, ter visão sobre esse tema, não é isso. Imagina se eu fizesse um debate sobre liberdade de imprensa, que é tão caro, e que eu dissesse o seguinte, eu tenho aqui os a favor da liberdade de imprensa total, eu tenho aqui aqueles que acham que deve ser controlada, que tem que ter uma lei que controle a imprensa, etc, etc. Vai ter algum editorial que vai ponderar as duas coisas? O editorial vai ser radical, cortar pela raiz, que é assim que é feito, né? Radicalmente. Né? Você toma posição, porque isso é uma questão de princípio. Tem possibilidade, qualquer possibilidade, de a gente colocar argumentos pró e contra trabalho escravo? Zero. No Brasil, tem qualquer possibilidade de a gente fazer um debate se é democracia ou se é um regime autoritário? A China, por exemplo, acha que o regime autoritário está funcionando bem. A gente vai fazer esse debate? Não vamos fazer esse debate. Porque ele é uma questão de princípio. E aí, eu recentemente escrevi um artigo sobre isso, gerou uma certa polêmica, mas fiz propositalmente para entender o que significa, e me desculpem se vou ser radical, mas eu queria só para ilustrar esse negócio, que é o debate que aconteceu na época da abolição da escravatura. 1850, a gente aprova a lei que proibiu o tráfico de escravos. 38 anos depois, é a abolição da escravatura. 38 anos depois. Lembrando que em 1850, quando acabou o comércio de escravos no Brasil, já nenhum país nas Américas tinha escravidão. 38 anos. Por que quem demorou 38 anos para isso? Agora vamos voltar lá aos pontos. O meio rural, sustentáculo da nossa economia, então, tinha um argumento, e aí eu estou falando, não estou falando da minha ideia, basta ler os artigos da imprensa da época. Ele sustentava o argumento de que era uma questão de propriedade. É a minha propriedade. O escravo é a minha propriedade. Eu paguei por ele. Ele foi o meu investimento. Você não pode expropriar a minha propriedade. Ia mais longe, que era, eu tenho um custo. Na minha planilha, a minha viabilidade está baseada no fato de que eu tenho trabalho escravo. Como você vai me fazer agora ter que pagar por alguém? Você vai me inviabilizar a minha discussão. E aí, o que acontecia? Você tinha no meio rural 2 tipos de público. Você tinha um público que já tinha, logo que teve o final digamos, do tráfico, eles já começaram a se livrar do trabalho escravo e já partir para um sistema de produção mais moderno. Essa turma ficou quieta. Mas o argumento que você via na imprensa, então, era assim, literalmente, gente, argumento pró e contra, aqueles defendendo o problema que você tinha econômico das propriedades e tal, porque a propriedade, etc., e o outro dizendo que defendia a liberdade dos fulanos e tal. E aí o editorial de bom senso era o editorial que falava, nós temos que encontrar uma solução que lide com isso, que tenha um prazo para essas coisas acontecerem, etc. Gente, vocês imaginam que esse era o debate que a gente tinha lá, 38 anos, que foi o que levou até a lei do sexagenário, que tem um artigo ótimo na lei do sexagenário que diz o seguinte, o sexagenário dizia o seguinte, o argumento era o seguinte, a forma de convencer aqueles que eram contra é o seguinte, não, o cara com 60 anos já é improdutivo, ele já virou custo. Então, é até melhor que a gente... Esse argumento é usado para convencer os caras. É isso que nós estamos falando. Bom, isso chama-se o quê? Relativizava-se a liberdade do sujeito. E é isso que nós estamos fazendo
condição de sustentabilidade. A gente está relativizando ela. A imprensa, de forma geral, está fazendo isso. E eu não acho que está fazendo isso com má intenção, mas eu acho que não está sacando que nós estamos fazendo isso. Que, ao relativizar, a gente está fazendo a mesma coisa. Só que o tema de sustentabilidade, ele ainda não suscita, até porque os impactos ainda não foram sentidos desta maneira, o mesmo tipo de reação que suscita hoje, por exemplo, a questão de direitos humanos, que suscita hoje a questão da liberdade de imprensa, que suscita hoje no Brasil a democracia. Né? Então, só que o que a gente visualiza para frente é que, sim, esse tema terá esse grau de importância. E aí a gente não vai poder voltar para trás, porque aí é a história dos impactos irreversíveis. Hoje, a gente pode tomar a decisão de proteção dos recursos ambientais que a gente tem. A gente pode até reverter essa decisão no futuro, se a gente chegar à conclusão de que protegemos, mas não é necessário todo esse montante, temos outras prioridades, a gente pode até tomar a decisão de reverter. Isso você consegue. Mas se a gente não tomar hoje essa decisão, e a gente perder o recurso natural, aí a gente não tem como reverter. E isso é o princípio que tem que estar no entorno dessa discussão. E essa discussão que tinha que estar colocada agora no debate. Outro, eu sei que eu passei bastante, eu queria só falar de duas das coisas que tem a ver com a questão de discussão da imprensa, que é o estereótipo resultante, que eu estou chamando, que é o seguinte: quem cobre esse tema de meio ambiente há muito tempo sabe que esse processo aconteceu. Ao longo dos últimos 20 anos, aquilo que era o ambientalista e o ruralista, ele foi sendo transformado em 4 grupos. O ambientalista mais radical, digamos assim, da linha da campanha, de apontar o problema apenas, etc. Um outro grupo, não é que um oposto, mas que cumpria função diferente, que era o grupo de propositivo. A turma que começou a trabalhar com padrões de produção sustentável, com propostas de mecanismos para você poder resolver. Tá? Essa turma foi criando um outro grupo aqui. A mesma coisa aconteceu no setor rural. Aquilo que parecia ser um grupo só, os ruralistas, ele foi se separando também em 2 grandes frentes. Uma que estava se modernizando, olhando para o problema da questão ambiental de uma outra maneira, começando a fazer a adaptação às propriedades. Eu vou assim, só para dizer o exemplo, que parece meio escrito, mas para dizer o exemplo, por exemplo, quem for numa propriedade do Grupo Maggi, no Mato Grosso, só para dar um exemplo bem conhecido, percebe claramente que ele é um dessa turma que transitou para esse, digamos, esse conjunto do meio, que já está adequando as propriedades, fazendo etc. Vamos discutir, ver como é que faz, etc. Só que aconteceu agora. Esse debate do Código Florestal, e se você lê as matérias de hoje, ele está fazendo o quê? Ele está, de novo, agrupando tudo como 2 grupos só. Só que ele está agrupando de forma desigual. Ele jogou os ambientalistas para serem caracterizados como o ambientalismo, que é muito radical, que quer coisas demais, e trouxe o meio rural todo para o centro, como se o meio rural fosse o seguinte: é o pessoal que salva a economia do Brasil, que produz o nosso alimento, que tem um monte de pequenos produtores, raramente trata desse extremo. Então, o resultante final desse processo é uma percepção que a gente vai vendo acontecer, é o sou agro. Sou agro, é esse perfil sou agro, virar agricultura, e o ambientalismo fica mais para o lado do radical, o que impacta muito o que nós seremos capazes de fazer nos próximos debates. E aí é outro problema que eu acho absolutamente crucial, que esse é o primeiro retrocesso em legislação ambiental no Brasil, gravíssimo, só que o problema não está só nele, o problema é o que vem logo depois dele, quando você descobriu o caminho para fazê-lo. Com essa história do bom senso e tal. Qual é o próximo caminho? O caminho é, vamos discutir reserva indígena? Né? Recentemente, agora a discussão aqui é homologação em terra indígena acontecendo no Congresso e coisas do gênero, ou mudar a forma como a gente faz unidades de conservação, etc, etc. Que é uma outra discussão, posso falar longamente, mas esse é o caminho para uma coisa que é muito maior sobre os impactos que terá sobre o tema de sustentabilidade no Brasil, sem contar anistia, etc. E eu paro por aqui.